Bom dia! Hoje são 4 de abril de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 62º vídeo, 62, da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro foi escrito por dois cristãos evangélicos, logo cristãos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois fazem sucesso no mundo evangélico. Os evangélicos e protestantes adoram os livros do Norman Geisler. E estou mostrando aqui que é impossível defender crença religiosa. É impossível defender ilusão. Não se defende ilusão. Não se defende superstição. Correto? Antes de entrar em mais um erro aqui na Bíblia, e antes de entrar nas explicações do Norman Geisler, quero mais uma vez trazer aqui Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Este livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião, correto? Freud escreveu este livro aqui em 1927, portanto, há 91 anos, quase um século. E você vê como o Freud estava muito além de sua época. Inteligentíssimo, o filho mais inteligente da família. Ele era judeu e ateu. Portanto, vamos aqui ao quadro para analisar um trecho do Freud que tem muito a ver com o que você verá aí sobre a Bíblia e as explicações do Norman Geisler, correto? Vamos lá. Na página 119 do livro de Freud, ele escreve o que está aí. O crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos e não à força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente, não poderá dormir quando privado do remédio. Que seja lícito comparar o efeito das consolações religiosas ao de um narcótico. Muito bem. O que Freud diz aí é uma verdade incontestável. Não há como você contestar aqui o texto de Freud. Ele diz que o crente aqui é aquela pessoa que crê em deuses. E aí você tem os evangélicos protestantes, não é? Você tem aí os muçulmanos, não é isso? Os judeus, não é? Os católicos. Crente é toda aquela pessoa que crê. E não apenas evangélicos. Então o Freud diz aí que o crente não se deixará privar de sua crença por força de argumentos e também por força de proibições. Veja aqui o que ele diz, ó. Por força de argumentos e por força de proibições. E é verdade, uma pessoa que possui uma religião, que acredita em um Deus aí qualquer, ela não está submetida a argumentos. Ela não dá a mínima crença, a mínima força para argumentos. Por mais fortes que sejam os argumentos de alguém contra aquela crença,
A pessoa que é crente, que acredita desde o berço, aquilo ali já se cristalizou. E é muito difícil uma pessoa deixar aquela crença recebida desde o berço. Entendeu? É isso aí a que se refere Freud. Ele diz que pouco importa o argumento, por mais forte que seja. Aquela pessoa que crê não deixará facilmente sua crença, porque é uma ilusão fortíssima. E para deixar essa ilusão fortíssima, a pessoa precisa de mais tempo para isso. Então, argumentos racionais não eliminam a crença, a ilusão de uma pessoa que está aí presa a religiões e a deuses. E também diz o Freud que não adianta aqui proibições em relação àquela pessoa crente. Por exemplo, aí, nós tivemos, não é isso? O regime comunista, não é? Na União Soviética, não é isso? Forte ali, o comunismo, em que o Estado ali, declarado ateu, proibiu a crença das pessoas, não é isso? E com força. Não adianta, já dizia o Freud, não adianta prender um crente, reduzir o direito dessa pessoa crente para que ela deixe sua crença, sua ilusão religiosa. Não adianta proibição. Às vezes o crente vai até morrer com sua crença. Pouco importa para ele a morte, porque ele espera a vida aí depois da morte. Então, como diz aqui o Freud, argumentos, por mais convincentes que sejam, não são suficientes para transformar um crente num ateu. Como também a força em si, as proibições também, não são suficientes para transformar um crente em um ateu. É preciso que isso aí leve tempo e para que seja uma decisão pessoal e não coisa imposta por fora. Correto, gente? É isso aí que o Dr. Freud diz. E ele continua. Caso se conseguisse isso com alguns, isso o quê? Ou seja, caso se conseguisse transformar um ateu, ou melhor dizendo, um crente em um ateu, por meio de argumentos e por proibições, isso aí seria uma crueldade com a pessoa crente. Seria uma crueldade. Isso aí é porque o Freud quer que essa transformação seja pessoal e não por forças exteriores à pessoa, correto? Então é o que ele diz aí. E ele explica, quem tomou soníferos por décadas, obviamente não poderá dormir quando privado do remédio. Então é impossível você transformar um crente em um ateu em um dia sequer. É impossível, porque o crente, desde o berço, recebe ali sua crença, seja ela cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, espiritismo, etc. Desde o berço, a pessoa recebe isso aí de seus pais, de seus parentes, e vive com isso durante muitos anos. Então não pode essa pessoa, crente, deixar sua crença de um dia para outro. Porque, como diz o Freud aqui na comparação, a crença para essa pessoa é uma força. Essa ilusão religiosa é uma força para essa pessoa. É um remédio que não pode ser tirado dessa pessoa, não é? Porque ela tomou soníferos, aí vive no mundo de ilusão desde o berço. E diz o Freud aí, terminando, que seja lícito, que seja válido comparar o efeito, veja aqui, ele diz, que seja lícito, válido comparar o efeito das consolações religiosas ao de um narcótico. Ele faz aqui uma comparação que é sensacional, que a religião tem o mesmo efeito de drogas alucinógenas, que a religião tem o mesmo efeito dos narcóticos. Você não tira de um dia para outro uma droga alucinógena de uma pessoa viciada. Essa pessoa que é viciada em uma droga que causa alucinações, essa pessoa adora sentir alucinações. Então ela não vai deixar um drogado
não vai deixar a droga de um dia para outro. Isso requer tempo, gente, tempo, e até aí hospitalização, né, em clínicas psiquiátricas, não é isso? Então o Freud aqui diz que o efeito da religião, os efeitos da religião, são comparados aos efeitos dos narcóticos. É o que ele diz aqui, que tudo isso aqui faz parte da ilusão humana. A religião cria deuses, demônios, anjos, não é isso? Contato com mortos, não é? Céu, no sentido de moradia dos deuses, inferno, moradia dos demônios, não é isso? Tudo isso aqui são ilusões, são alucinações religiosas. E os narcóticos também causam alucinações. A gente vê aí, né? A pessoa é drogada por quê? Porque a pessoa recorre a drogas, principalmente a drogas alucinógenas. Por quê? Porque as pessoas veem ali alucinações quando estão sob efeito de drogas. Porque as pessoas gostam, os drogados adoram sair do mundo da realidade e entrar num mundo fictício, num mundo fantasioso, em que ele vê ali, vê coisas que não existem no mundo real, que são criados pelas drogas. As drogas criam situações em que o drogado pensa que são reais e não são. É por isso que os drogados adoram drogas. Da mesma coisa, os religiosos, eles adoram essas ilusões aqui. Essas ilusões são maravilhosas para a pessoa que crê. E aí eles criam deuses, demônios, anjos, contato com mortos, céu, inferno. Tudo isso aqui, alucinação. Então, excelente a comparação aqui do Freud, religião e narcóticos. São efeitos aqui bem, efeitos idênticos, não é? É por isso que ele diz aqui, ó, que é correto comparar, é lícito comparar o efeito das consolações religiosas com o efeito de um narcótico, das drogas que causam alucinação, correto? Agora vamos entrar aqui em mais uma passagem bíblica e você vai rir muito com as explicações, novamente, do Norman Geisler. Por que isso acontece? Porque é impossível você defender crença religiosa. É impossível. Você vai cair no mundo da alucinação e vai levar as pessoas ao erro e também ao riso. Vamos lá ao quadro. Muito bem, gente. Vamos aqui à Bíblia, correto? Muito bem. Aqui temos Ezequiel, capítulo 14, versículo 9. Vou ler. Diz assim: se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel, correto? Muito bem. Agora aqui as duas perguntas. A primeira, de acordo com o texto bíblico que aqui está, quem levou o profeta ao erro? Quem foi? E a segunda pergunta, quem punirá o profeta em razão do erro? Por favor, leia o que está aí no versículo 9 de Ezequiel 14. Vou repetir. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, dizer alguma profecia errada, fui eu, o Senhor, o Deus de Israel, criado pelo povo hebreu, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Ou seja, que levou o profeta ao erro. E aí estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Muito bem, gente. Então você já leu aí e com certeza você deve saber a resposta, não é? Então vamos lá. As perguntas. Quem levou o profeta ao erro? Aqui está a resposta. Fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Então, quem levou o profeta ao erro? Quem induziu o profeta ao erro, a
a fazer uma profecia que não foi cumprida, quem levou isso aí foi o Deus da Bíblia, não é isso? O Deus criado pelo povo hebreu, correto, gente? E a outra pergunta, e quem vai punir esse profeta que foi levado ao erro? Quem vai punir? Aqui diz, estenderei a mão contra ele, contra o profeta. Quem? O Deus também de Israel, correto, gente? Então, repetindo, quem levou o profeta ao erro aqui? O Deus hebreu. E quem vai punir o profeta em razão desse erro aí? O Deus hebreu. Não ria, por favor, agora, não ria. Vamos aqui a um exemplo prático, um caso hipotético, gente. Só para você entender o que está aqui. Vamos supor assim, um pai e uma filha, correto? Um pai e uma filha. Aí o pai diz para a filha, minha filha, vá à casa do Edson Martins e traga meu livro do Sagan, do cientista Carl Sagan. O pai emprestou o livro ao Edson Martins e o Edson Martins não devolveu o livro. Aí o pai determinou que a filha fosse à casa do Edson Martins e trouxesse seu livro de volta. Aí a filha foi, trouxe o livro. Aí ela chegou para o pai e diz, aqui ó, pai, aqui está seu livro, pronto. Eu fui à casa do Edson Martins, pedi seu livro e ele entregou. Muito bem. Aí o pai diz aí, minha filha, vou castigar você por ter ido à casa do Edson Martins. Aí a filha vai pensar que o pai está louco, não é? Minha filha, vou castigar você por ter ido à casa do Edson Martins. Aí a filha responde na hora, assustada com a punição aí do pai. Ela diz, mas pai, eu só fui lá porque o senhor mandou. Não tenho culpa, pai, não tenho culpa. E a menina está certa, não está? O absurdo que você vê aqui, gente, num caso hipotético, é o mesmo que está aqui na Bíblia. O Deus hebreu aqui diz que se o profeta soltar ali profecias erradas, ele, Deus, é que levou esse profeta a professar profecias erradas. O Deus aqui é o responsável, foi ele que levou o profeta a professar profecias aí erradas. Então o Deus aqui, ele é o culpado por ter levado o profeta ao erro. E mesmo assim, ainda ele vai punir o profeta por uma coisa que ele, Deus, é o responsável. Gente, você não pode levar a Bíblia a sério. Isso aqui são lendas, são escritos ingênuos. Você não pode levar isso aqui a sério. Deus algum existe em canto algum em Bíblia. Isso aqui é imaginação ingênua da pessoa que escreveu o que está aqui, gente. É simples assim, correto? Então, explicado, não é? Agora vamos às explicações do Norman Geisler para explicar isso aqui. Como é que ele sai dessa? Vamos lá. Muito bem. Na página 292, o Norman Geisler escreve o que está aqui, gente, em relação ao que você viu aí em Ezequiel, correto? Ele diz assim, a ação de Deus não era nem enganosa, nem moralmente coercitiva. Dar falsas profecias é exatamente o que os falsos profetas gostam de fazer. Assim, não ria, por favor, não ria, contenha-se, não ria. Dar falsas profecias é exatamente o que os falsos profetas gostam de fazer. Assim, não há correção alguma por parte de Deus em induzi-los a praticar seu negócio. Não há, por parte de Deus, a intenção de induzir os profetas a fazer profecias falsas. Não há. Não ria, por favor, não ria. Você vai perder aqui o fio da meada, não ria. Entendeu? O Norman Geisler, repito, está dizendo aqui que não há
participação alguma de Deus induzir os profetas a professarem profecias erradas. Não há, não há. Continua Norman Geisler. O Deus soberano de tal modo dispôs as circunstâncias que esses homens maus, por sua livre vontade, não ria, por favor, não ria, por sua livre vontade, se punham a proferir falsas profecias que revelavam o seu verdadeiro caráter e os levavam à condenação. É por não amarem a verdade, não riam, é por não amarem a verdade que Deus fez. Olha aqui, aquele já diz que Deus já induziu, ó. Aquele diz que Deus não induziu, aqui já Deus induziu. Que Deus fez, ou seja, que Deus induziu, fazendo com que eles, os profetas, se dedicassem ao erro, entendeu, gente? Não ria, eu estou rindo aqui, ó. Desculpe-me, não ria. O Norman Geisler está dizendo aqui, repito, que Deus induziu, fez com que os profetas se dedicassem ao erro. Deus fez isso, sim. Aquele diz que Deus não fez, não induziu. Vamos lá. Com a decorrente consequência, ou seja, sua destruição. Aí ele cita aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Lá no versículo 11 de Tessalonicenses, leia lá. A mesma coisa, Deus aqui de novo Deus induzindo aqui as pessoas ao erro. Gente, isso aqui é uma brincadeira. Mas por que acontece isso? Porque é impossível defender a Bíblia. Eu mostro isso em mais de 1.500 vídeos. Eu mostro que é impossível você dar um ar de realidade à Bíblia. O Norman Geisler está dizendo aqui que Deus não induziu, jamais induziu os homens lá, os homens maus, os profetas aí, a professarem profecias falsas. Não, que Deus não induziu. E lá você viu em Ezequiel, né? Claro isso aqui, né? Que Deus induziu, que Deus foi o responsável pelo fato de os profetas terem ditado profecias falsas. A responsabilidade é de Deus. O Deus é o responsável por isso, porque ele induziu profetas a proferirem profecias falsas. Entendeu, gente? E o Norman aqui, sem querer, ele diz, ó, que Deus fez, isto é, que Deus induziu os profetas ao erro. Gente, isso aqui é brincadeira, gente. Mas isso acontece por quê? É o que eu digo, é impossível você defender Bíblia, defender crença religiosa, tudo ilusão. Ilusão não se defende. Correto, gente? E isso aqui, que Deus é o responsável, que Deus foi o responsável aqui, pelo fato de os profetas terem professado aí profecias falsas, Deus foi tão o responsável que isso não ocorre só ali em Ezequiel não, gente. Em toda a Bíblia, Deus comanda ali, induz pessoas ao erro e Deus ainda quer punir essas pessoas por terem errado. Só que o erro foi causado por ele. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? No mesmo sentido de que Deus induz as pessoas ao erro e depois disso ainda quer punir essas pessoas por um erro que foi induzido por ele. Quer ver o exemplo? Vamos lá para terminar o vídeo. Outro. Muito bem. Veja aqui o que está em Êxodo, capítulo 7, versículos 2, 3 e 4. Vou ler. E depois as perguntas. Muito bem. Está escrito assim: Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. Isso aqui, gente, na lenda bíblica, é o Deus hebreu conversando com Moisés. O povo de Israel vivia na escravidão, na lenda bíblica, e não na história real. O povo hebreu todinho vivia sob escravidão egípcia.
E aqui o Deus hebreu fala com Moisés e Arão para que os dois vão ao Egito para conversar com o faraó, para que o faraó deixe o povo sair. Então Deus diz assim para o Moisés: Moisés, tu falarás tudo o que eu te ordenar, Moisés. E Arão, o teu irmão Moisés, falará a faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Correto, gente? Então Deus aqui está dizendo ao faraó, ao Moisés e a Arão, que eles devem conversar com o faraó, para que o faraó deixe o povo hebreu sair do Egito. Só que veja a ingenuidade da Bíblia, porque isso aqui é lenda, gente. Aí o próprio Deus diz assim: eu, porém, veja aí, gente, eu, o Senhor Deus, endurecerei o coração. Coração é outro erro, mas aí é outro vídeo. Endurecerei o coração do faraó. E por que Deus vai endurecer o coração de faraó aí, gente? Hein? Para quê? Deus vai endurecer o coração de faraó? Veja aí, o Deus falando. E isso em toda a narrativa de Êxodo. Deus diz claramente que vai endurecer o coração do faraó. Em que sentido? Para que o faraó não deixe, não ria, por favor, não ria. Para que o faraó não deixe o povo hebreu sair do Egito. Então Deus aqui está fazendo Moisés de palhaço. Está dizendo: Moisés, vai lá ao faraó e pede a ele para que deixe o povo hebreu sair do Egito. Só que Deus diz: o Moisés vai lá falar com o faraó, só que eu vou induzir o faraó a não libertar o povo. Eu vou levar o faraó a não libertar o povo. Viu aí, gente, a brincadeira? Você não pode levar a Bíblia a sério. E aqui diz: o faraó não vos ouvirá. Ora, o Deus aqui manda Moisés falar com o faraó para que o faraó deixe o povo hebreu sair. E o mesmo Deus diz que por fora ele vai endurecer o coração do faraó, para que o faraó não deixe o povo sair. Isso aqui, gente, é de uma ingenuidade gritante, não é? E o faraó não ouviu aí Moisés e nem Arão. De quem é a culpa aqui, gente? A pergunta, vamos lá. Quem, no texto bíblico, endureceu o coração do faraó para que o faraó não deixasse o povo de Israel sair do Egito? Quem aqui endureceu? Vamos ver. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó. Pronto. O Deus aqui que está falando para Moisés, foi ele que endureceu o coração do faraó. Foi Deus que induziu o faraó a não libertar o povo de Israel. A resposta aqui: quem endureceu o coração do faraó? Deus. A resposta, não é isso? Muito bem. E quem é o culpado pelo fato de o faraó não ter libertado o povo de Israel? Será que o faraó aqui teve culpa? Não, o faraó não teve culpa, porque ele foi induzido pelo Deus hebreu a não libertar os escravos, os hebreus do Egito, gente. Entendeu? A resposta aqui: quem é o culpado? Também é Deus. Foi Deus aqui que fez com que o faraó não libertasse o seu povo. Deus aí endureceu o coração do faraó. E por isso o faraó não libertou o povo. O faraó poderia dizer assim para Deus: mas Deus, eu não tive culpa. O Senhor me induziu, o Senhor entrou no meu coração para que eu não deixasse o povo hebreu sair. Então eu não tenho culpa, Senhor Deus. A culpa é do Senhor, que induziu a mim a não libertar o povo de Israel. Gente, Bíblia é livro de cunho religioso, cheio de lendas, mitos, fantasias, contradições, erros de toda espécie. Você não pode levar a Bíblia a sério. E os hebreus que escreveram isso aqui, eles fizeram isso com a maior inocência. O erro é o fato de homens depois terem transformado isso num livro sagrado e transformaram inúmeras religiões que se apoiam nesse livro aqui, a Bíblia.
ou em qualquer livro religioso, deuses não existem, tudo isso aqui são lendas, e você vê de forma simples a ingenuidade gritante que está aqui nos relatos bíblicos. É impossível você defender o que está aqui. É impossível, não se defende, porque isso aqui é ilusão. Transformar ilusão, tentar transformar ilusão em realidade, você vai cair no ridículo, vai levar as pessoas ingênuas ao erro e as pessoas inteligentes ao riso. Não é isso? Então vamos terminar aí mais um vídeo e com o comentário do teólogo, pedagogo Fábio de Oliveira Lima, que tem um canal maravilhoso aí no YouTube. O Fábio de Oliveira Lima, formado em teologia, foi por 17 anos evangélico e hoje ele é ateu. O Fábio de Oliveira Lima, ele encontrou a luz, saiu da escuridão religiosa, hoje ele é ateu e tem esse canal aí no YouTube com o mesmo título, Fábio de Oliveira Lima. Assista ao canal do Fábio e veja ali vídeos em que ele era ainda evangélico. Ele não tirou os vídeos do ar, não tirou. Outros tirariam, né, com vergonha, mas não. O Fábio deixou lá os vídeos ali do tempo em que ele era evangélico. Veja lá, Fábio de Oliveira Lima, e ouça agora o comentário dele sobre Norman Geisler. Muito obrigado. Eustáquio. Quando eu lembro que o Norman Geisler e o Thomas Rowe gastaram 40 anos para escreverem aquele livro, vejo quanto tempo duas pessoas precisam gastar para conduzirem o povo na mentira. Já o Aparecido gastou bem menos para escrever o livro dele. Assim, temos a diferença de quem usa a malandragem, Norman Geisler e Thomas Rowe, e quem utiliza a inteligência para questões racionais, Aparecido Bebedouro.